Olá, pessoal, estamos de volta com mais uma edição do Cafezinho com a Renata. Dessa vez, o nosso convidado para tomar um café e bater um papo sobre política é... Fala, pessoal, vereador Davi Souza. Bora tomar um café, Davi? Com toda certeza. Café com política. Estamos aqui com o vereador Davi Souza, candidato à reeleição, para tomar um cafezinho. E aí, Davi? Preparado para esse desafio de tentar renovar o seu mandato? Com toda certeza, Renata. É sempre muito importante esse bate-papo. Nosso mandato é um mandato muito atuante e a gente está vindo aí para esse novo desafio, que é a reeleição. O detalhe é que você mudou de corrente política, podemos por assim dizer. Ou estou enganada? Porque você sai do PDT, onde você se elegeu, primeiramente ali com o palanque de José Bonifácio, saudoso prefeito falecido, e agora você está no PP, que é um partido que está alinhado com o doutor Serginho. Queria que você me explicasse essa mudança, como é que isso tem sido para a sua vida. Então, eu saio do PDT, o partido que eu fiquei 11 anos filiado, partido que eu fui muito feliz, me tornei vereador, e saí, fui para o PP, um partido também que eu agradeço bastante pela acolhida, hoje com o doutor Serginho, mas não vejo uma mudança no nosso percurso, na nossa coerência política, muito pelo contrário, eu vejo uma reafirmação dos interesses da nossa cidade. Quando a gente vai e incorpora também essa caminhada do doutor Serginho, a gente está fazendo uma caminhada em prol de Cabo Frio, entendendo que ele é o melhor nome para a cidade de Cabo Frio, assim como eu entendi que 4 anos atrás o melhor nome era o José Bonifácio. O que então, da plataforma do Serginho, do projeto político do Serginho, te fez convencer? Porque o caminho natural, digamos por assim, seria você, de repente, ficar com Magdala, que era vice do José Bonifácio, e também hoje tem ali no seu entorno alguns partidos do campo progressista que estariam mais alinhados com o PDT, apesar do PDT, hipoteticamente, não estar no palanque dela. Mas o que exatamente te fez seduzir, optar por caminhar ao lado do doutor Serginho? Primeiro, Serginho é um cabofrense. Foi um excelente deputado estadual. Tem projetos incríveis para a cidade de Cabo Frio, projetos de gestão. E topou incluir no seu programa de governo pautas e bandeiras importantes do governo José Bonifácio. A exemplo da moeda Itajuru, a exemplo da responsabilidade com a educação pública e da gestão financeira da cidade. Então, esses foram fatores que me convenceram a caminhar com o Serginho, e eu tenho certeza absoluta que ele conseguindo a sua eleição, a cidade vai ter uma segurança política, que é isso que a minha leitura política dos últimos 10 anos, Renata, é uma fragmentação de poderes, uma fragmentação de gestões. O que Cabo Frio hoje precisa é de uma gestão de 4 anos, de 8 anos, que tenha concretude, que seja concreto. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Isso é muito importante para a cidade de Cabo Frio. As políticas precisam de começo, meio e fim. Infelizmente, nesses últimos 10, 15 anos, isso não aconteceu, porque inúmeras coisas aconteceram, né? Prefeito que perdeu o cargo, prefeito que faleceu, infelizmente, o então prefeito Zé Bonifácio, nosso querido amigo e líder político. Mas Cabo Frio hoje precisa de algo concreto. O Serginho pode dar isso para Cabo Frio. Então, você, nesse momento, faz a opção de deixar esse debate mais ideológico de lado, com o objetivo de focar realmente no projeto e na figura do Serginho. Muito pelo contrário, a questão ideológica eu permaneço. Quem acompanha o meu mandato sabe que o Davi de 2021 é o mesmo Davi de 2024. Então, o nosso mandato continua sendo um mandato com apelo social, pensando no mais pobre, pensando nas pessoas de periferia. Quem conhece e acompanha as nossas redes sociais sabe que quando tem uma chuva torrencial, eu sou o primeiro a ir no Manuel Corrêa ver os alagamentos, ver a situação do povo, ir no Jacaré, ver os alagamentos, ver a situação do povo. São poucos que fazem isso. Não falo vereador, falo poucos políticos, de uma maneira geral, tendo mandato ou não, fazem isso. Isso é coerência política, né? É claro que nosso mandato é voltado para a educação pública, é voltado para o servidor. Então, eu prego isso desde 2020, 2021 e continuo pregando isso em 2024 e vou continuar pregando essas mesmas pautas, independente do prefeito que estiver.
Hoje, o nosso grande exercício é fortalecer aquilo que eu carrego comigo de identidade, de ideologia, de bandeiras, e fazer com que essas bandeiras sejam também as bandeiras do gestor, do futuro gestor, que a gente ainda vai fazer uma campanha muito grande aí para que seja o Serginho. Falando nessa coerência política, recentemente você esteve ali participando muito ativamente de uma polêmica dentro da Câmara, que foi a derrubada do veto da prefeita Magdala Furtado em cima de uma lei proposta por você. Esse assunto teve uma enorme repercussão e você foi o primeiro a denunciar e foi um defensor contundente de que aquele veto da prefeita deveria ser derrubado. Vamos falar um pouquinho sobre isso? E a pergunta que fica: esse Davi permanece? Quer dizer, não é porque está no palanque de uma pessoa que esteve alinhado com o bolsonarismo que você vai ser incoerente com essas suas pautas? Com certeza esse Davi permanece, é só olhar as nossas atitudes, e esse é um grande exemplo. Nós fizemos uma lei, que é a lei que proíbe qualquer pessoa que seja contratada ou cargo efetivo, faz concurso público em Cabo Frio, que tenha sido condenado pela lei de injúria racial. Condenado, né? Condenado pela lei de injúria racial. O que é a lei de injúria racial? São pessoas que cometeram racismo ou homofobia e foram condenadas. Essas pessoas são proibidas de estar nos quadros públicos do município de Cabo Frio. Não é justo que essas pessoas realmente tenham um emprego e recebam dinheiro do contribuinte, né? Cá entre nós, é uma lei muito coerente, não é? E essa lei foi, infelizmente, vetada pela prefeita. Nós fizemos aí um grande apelo na sociedade, na mídia, para que a lei fosse derrubada. Foi derrubada e hoje essa lei ela existe. E a gente conta muito com a sociedade cabofriense para que fique ligado e fiscalize ela conosco, para que esse tipo de pessoa não esteja nos quadros públicos. E aí, eu me lembro, Renato, inclusive, que no seu discurso na Câmara, quando você fez a defesa da derrubada do veto, você lembrou que não precisa ser negro para ser antirracista, que não precisa ser homossexual para ser anti-homofobia, que não precisa ser, ter autismo para lutar contra a intolerância e o preconceito contra as pessoas especiais. Com certeza. Esse é o nosso grande clamor do mandato. É dar voz a quem tem voz, mas essa voz não é escutada. O autista tem voz, o preto tem voz, o homossexual tem voz, mas inúmeras vezes essa voz não é escutada, e o nosso mandato tem esse compromisso de ampliar essas vozes. Isso você garante que vai permanecer nessa luta, nesse lado? Com toda certeza, e a gente ampliar isso cada vez mais. Hoje nós temos aqui em Cabo Frio uma população periférica muito grande que precisa de infraestrutura nas suas periferias, nos seus bairros, e são pessoas que não são vistas pelo poder público. É uma luta enorme por infraestrutura, por qualidade de vida, por dignidade humana, e o nosso mandato também está nessa luta, nessa pauta. O teu mandato, o que mais você poderia destacar, que te dá orgulho, que você acha que você contribuiu ostensivamente para a melhora da qualidade de vida, para a melhora do pensamento? Renata, eu sou um dos poucos políticos. Eu falo político porque tem político que tem mandato e político que não tem mandato. Então, sou um dos poucos políticos que visito frequentemente escola. Infelizmente, a escola não está no rol do pensamento político, e é tão importante para Cabo Frio. Tão importante que tenha merenda, tão importante que tenha professor na sala de aula, tão importante que tenha auxiliar de classe, tão importante que a criança ela tenha uma infraestrutura na escola que ela consiga aprender, e o professor tenha também essa infraestrutura para conseguir ensinar. Então nós fazemos uma luta enorme, uma via-crucis de toda semana eu visito 2, 3 escolas, e é uma maneira também de pressionar por melhorias, uma maneira de reivindicar por melhorias, porque a gente tem visto cada coisa, Renata, que é absurda. Escola que já foi reformada e que ainda assim continua com problema, escola que precisa urgentemente de reforma. Então, é muito triste, mas ao mesmo tempo é motivador, porque a gente quer a solução. Aí, de novo, caso seu candidato seja eleito prefeito, essa postura terá continuidade? Com certeza, eu tinha essa postura com o Zé. Só que Zé era um homem que sempre
se preocupou com a escola, com a educação, tinha também essa mesma bandeira que a gente tem. Então foi uma bandeira, inclusive, herdada. Hoje se tem escolas lá na zona rural, escolas quilombola, graças ao Zé Bonifácio. Então a gente fez tinha essa mesma postura e pretendo continuar tendo. Até porque a escola é o que é fundamental. A gente briga bastante para que um dia todas sejam integrais, escolas integrais. É uma luta que, acredito eu, que vai demorar um pouco, mas que a gente não pode desanimar, porque só muda a realidade da periferia com escola em tempo integral, com a criança tomando café, almoçando e tendo o seu jantar e depois indo para casa com o estômago cheio e com a cabeça cheia de informações da escola. Então, isso é uma maneira de mudar a realidade das periferias. Eu tenho visto também que, apesar de você estar frequentando bastante, ter como foco as escolas e acompanhando, e tem criticado muito as obras que a prefeita Magdala Furtado tem feito, mas a gente não pode deixar de considerar que nessa reta final ela conseguiu enormemente um volume de inaugurações, de entrega, que tem surpreendido. E o grupo dela aposta que isso possa dar uma reviravolta nos números, nas pesquisas. Você está por convencido? Eu queria entender. Você acha que essas obras não Renata, têm valor? eu acho que a gente tem que dividir isso em dois. Primeiro, as obras mais complexas que ela está inaugurando foram obras iniciadas no governo Zé Bonifácio, que quando ela iniciou a sua gestão foram paralisadas por ela e agora retomadas no ano eleitoral que ela está inaugurando. Eu vou dar um exemplo aqui Está dizendo que foi uma manobra? Vou te dar um exemplo do posto de saúde da Reserva do Peró, que é um caso emblemático. Vou te dar um exemplo da Escola Evaldo Salles. Tem vários casos emblemáticos que aconteceram esse tipo de situação. E os demais são pinturas. O que a gente está vendo, que a população está vendo, é que estão pintando os postes, estão pintando as escolas por fora, e ela está reinaugurando pintura. Ontem eu estranhei, inclusive, com o negócio do hospital ali em São Cristóvão também, que a gente não soube, do ambulatório de São Cristóvão, que a gente não soube de reforma nenhuma e de repente anunciou a reinauguração. O que acontece? Está pintando e aquilo. Quem inaugura pintura é artista plástico, não é gestor. Gestor inaugura algo complexo, que são, de fato, resolver as infiltrações. Eu estou vendo escola, Renato, que eles estão pintando e aí, dá 2 dias, choveu, as marcas estão novamente porque não resolveram aquilo que é crônico, que são as infiltrações. É o exemplo da Patrícia Azevedo, lá na Colinas do Peró. Então, isso está acontecendo agora em Cabo Frio. A prefeita está inaugurando pintura, quem inaugura pintura é artista plástico. Se ela está querendo entrar no hall dos grandes artistas plásticos cabo-frienses, como Torres do Cabo, Scli, Caló, aí é outro papo. Agora, gestor inaugura a coisa séria, de uma maneira complexa, que é, de fato, reinaugurando, reformando sala, reformando as infiltrações dos prédios, a parte de teto, de telhado. Então, tem muita coisa que... maquiagem. Está maquiando. Então, a gente fica triste porque vê que é uma corrida eleitoral e quem é cabo-friense sabe que essas maquiagens não dão em nada. Na verdade, afasta mais o eleitor do que aproxima. Então, a gente fica muito triste por ela, né? Por estar achando que esse tipo de atitude vai levar ela a algum lugar. Acho que não vai. Tá certo, então, Davi. Obrigada por esse bate-papo. Beijão, Renata. Beijão a todo mundo aí.